Investidores, o Bitcoin está aqui cravado nos 20 mil dólares, né? Bitcoin conseguiu se estabilizar aqui nessa região de ontem para hoje, né? BTC que deu uma arrefecida aqui no movimento, né? Depois de ter perdido aqui o nosso canal de alta, né? Perdeu aqui o canal de alta com um candle aqui que apresentou bastante autoridade, né? Um candle de força rompendo aqui para baixo o canal. Vamos até apagar esse canalzinho de alta aqui que foi perdido. E a gente também observou nessa movimentação aqui dos últimos dias, o Bitcoin rompendo para baixo o ponto de controle aqui do nosso range, né, de volume financeiro. A gente viu que ele rompeu aqui essa linha branca, que é o ponto de controle, se projetou para baixo, está aqui transitando em uma região que tenho sinalizado para vocês, considero que é uma região de bastante risco, né? Até porque o volume financeiro aqui abaixo da região ali dos 19 mil dólares começa a se tornar bem pequeno, e aí uma visita lá naquele fundo dos 17.500 parece que vai se tornando aqui cada vez mais factível, né? A gente viu aqui que de ontem para hoje, na verdade, anteontem, a gente teve uma movimentação do Bitcoin que proporcionou para ele uma desvalorização de 6%, que foi esse candle aqui, ó, esse candle amarelo não, esse candle vermelho aqui, e, bom, eu vi algumas pessoas colocando, isso é positivo, porque o S&P caiu quase 4%, e com o S&P caindo 4%, o Bitcoin caiu apenas 6%. Isso, à primeira vista, parece realmente interessante, só que um ponto que eu observo aqui, e que eu não vi essas pessoas também meio que se ligando, é que a gente teve um candle de antecipação aqui, ó. A gente teve um candle aqui, que foi o candle do dia... acredito que dia 19, não consigo ver direito, que tem uma barrinha que só eu vejo aqui, a barrinha da gravação do vídeo. Mas acredito que foi dia 19 de agosto, ó, que proporcionou para o Bitcoin 10% de desvalorização. E se a gente for lá olhar o S&P, a gente vai ver que nesse dia 19, deixa eu arrastar para cá. Deixa eu ver se é dia 19 mesmo. É dia 19. A gente teve uma barrinha vendedora, uma barrinha pequena, tá vendo? Foi aqui uma desvalorização de 1,42%. Isso para o mercado tradicional já é bastante coisa, mas vocês viram que o Bitcoin sentiu muito mais, né? Essa queda do S&P. E aí a queda maior do S&P veio, então, nessa última sexta-feira, né? Com esse candle vendedor aqui, com esse candlezão de força, né? Eu fiz uma análise apartada do S&P, que eu vou estar soltando aqui no canal aí logo na sequência, depois do vídeo do BTC, tá? Se vocês quiserem ver. Infelizmente, a análise não é muito positiva, não, para o S&P. Mas, eu vejo aqui que o Bitcoin, ele nesse dia aqui, ó, ele antecipou a queda, então. Então não vejo nenhum cenário positivo, não. Descolamos do S&P, o S&P tá caindo muito mais que nós, não. Tem que segurar um pouco, porque a gente ainda não vê indícios de que isso está acontecendo, né? O que a gente pode estar, de repente, formando aqui, investidores, para tentar trazer alguma coisa positiva dessa movimentação, a gente pode, quem sabe, estar tentando formar aqui uma cunha descendente, que é bullish, né? Apesar de ser uma cunha descendente, na estatística da análise técnica clássica, essas figuras, elas têm... Quando são rompidas para cima, a gente consegue replicar um movimento aqui que poderia devolver o Bitcoin lá para a faixa dos 25 mil dólares, pelo menos, mas a gente está vendo que essa cunha está sendo testada aqui na sua base inferior, né? Então, a gente vê que a gente continua com todo esse cenário aí de risco, né? Risco de novas quedas, e o mercado está bem calmo nesse domingão, começou bem tranquilo. A gente vê aqui, ó, que movimentações leves, movimentações leves, a gente não vê movimentações mais expressivas aqui do mercado, né? Acredito eu que a gente está aqui aguardando a abertura do S&P, dos futuros do S&P que vão acontecer à noite, né? Vão acontecer, acredito que 8 horas da noite abre o mercado americano, e aí a gente pode ter movimentos mais definitivos acontecendo aqui para o mercado, e eu entendo que essa semana ela vai ser realmente decisiva para o Bitcoin. Provavelmente a gente vai ver ele se decidindo, né? Se ele de fato começa a formar aqui um range de acumulação, se ele vai entrar numa lateralização, né? Se ele não perder esse retângulo amarelo aqui, ou se de fato ele vai romper para baixo para ir buscar aquelas regiões próximas dos 15 mil dólares, né? Bom, eu estava fazendo algumas observações aqui, investidores, que, assim, são observações baseadas no volume financeiro, tá? Importante a gente pontuar algumas questões aqui em relação ao volume, porque algumas coisas chamam a nossa atenção, tá? E vamos lá. Deixa eu só posicionar direitinho aqui para a gente conseguir desenvolver a análise. O que eu percebi? Que quando o Bitcoin atingiu aqui esse nível próximo dos 20 mil dólares, 22, 23 mil dólares, basicamente essa
essa região aqui, ó, a gente percebe que isso mexeu com o psicológico do mercado, tá? A gente consegue perceber que passou a ter aqui um volume de transações muito mais pesadas acontecendo no mercado, né? Mais dinheiro passou a ser transacionado depois que o Bitcoin invadiu essas regiões aqui, ó. A gente consegue ver pela própria média móvel de 20 períodos do gráfico de volume financeiro, né? Que é esse gráfico aqui que eu abri no rodapé do chart. Então a gente consegue ver, ó, que a gente assumiu um novo patamar aqui, né? Estamos em um outro patamar. Quem é fã lá do Bruno Henrique do Flamengo, é isso mesmo, ó. Chegamos em um outro patamar aqui. A gente tá com a média móvel bem acima, a média do volume negociado tá bem acima do que a gente via anteriormente, tá vendo, ó? Então a gente vê que essa região aqui, ela mexeu com o emocional, mexeu com o psicológico do mercado. A gente tinha um nível de volume financeiro bem inferior antes, ó, tá vendo? Ó, bem inferior. E aí quando o Bitcoin invadiu os 23 mil, isso aqui passou a gerar talvez um interesse maior por compradores e também uma aversão ao risco maior por parte de vendedores. Isso porque a gente não viu o mercado se decidindo, né? Desde que ele entrou nesse nível aqui, o Bitcoin a gente pode dizer que ele ameaçou entrar numa tendência de alta, mas já está dando sinais aqui de que ou ele vai devolver essa alta ou ele vai entrar numa lateralização aqui, certo? E o que poderia ser positivo, né, em relação à entrada desse volume? Eu só consigo aqui interpretar um cenário mais bullish, investidores, se a gente tiver uma lateralização acontecendo no Bitcoin. Se o Bitcoin não perder essa região aqui, ó. Se o Bitcoin conseguir se sustentar acima desses níveis e não ficar... Ele pode até fechar alguns candles dentro desse retângulo amarelo aqui, mas desde que ele não saia desse cenário de lateralização, isso pode ser um sinal muito bullish, tá? Porque crescimento do volume, incremento de volume em um cenário de lateralização, isso é bullish, isso é muito bullish. Só que assim, é muito precoce dizer que a gente tem um sinal bullish aqui no momento. Isso porque a gente vê que o mercado não se decidiu ainda. Eu acredito que essa semana pode ser decisiva. E se o Bitcoin conseguir se manter, então, em um cenário que caracterize uma lateralização, lá na frente isso pode ser muito positivo. E por que não considero positivo ainda? Porque esse incremento de volume financeiro que a gente teve ainda não beneficiou os compradores, né? A gente consegue evidenciar isso muito bem quando a gente olha o OBV, que também é um indicador que traz pra gente uma relação do preço com o volume financeiro que está sendo negociado. Eu tenho até aqui um livro muito bom de literatura da análise técnica, Comprar ou Vender, do Eduardo Matsura, e ele fala o seguinte sobre esse indicador azulzinho que eu abri aqui, ó. O On-Balance Volume foi inventado e difundido por Joseph Granville, e o OBV tenta medir níveis de acumulação ou distribuição por meio da comparação do volume com o movimento do preço. Olha só, o volume é adicionado ao indicador se o fechamento for de alta e é subtraído se o fechamento for de baixa. E aí nenhum ajuste ocorre se o preço de fechamento não variar. Então, esse indicador aqui, ele traz pra gente o saldo do volume. A gente viu esse volumão financeiro entrar, o que é positivo e que pode trazer sinalizações positivas, mas a gente vê que ele não beneficiou ainda os compradores, tá vendo? Os compradores continuam em desvantagem. Os dias em que a gente teve mais volume financeiro sendo negociado foram dias que o preço caiu, certo? Então os vendedores saíram em vantagem. E o cenário aqui que seria também positivo e que a gente ainda não vê para poder pontuar para vocês, seria o Bitcoin lateralizando, né, como eu sinalizei ali, e esse indicador aqui se projetando para cima, mesmo que levemente, assim, ó, mesmo que levemente, ele não precisaria disparar e, nossa, ligar o foguete, mas que ele começasse a formar uma sequência de topos e fundos ascendentes e o volume financeiro se mantendo nesse mesmo patamar aqui, com bastante volume sendo negociado. Isso seria um sinal bullish, sinais que nós não temos ainda, mas que nós estaremos observando aqui durante os próximos dias e semanas aí, e se a gente tiver alguma sinalização positiva, eu vou estar trazendo para vocês aqui no canal, certo, investidores? Bom, vocês sabem que para mim um teste aqui nesses fundos parece provável, não consigo projetar o Bitcoin lá para cima nesse momento, e eu volto a atualizar a análise do BTC aqui nos próximos dias, tá? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e também de se inscrever aí para você continuar acompanhando as atualizações. Um abração e até o próximo vídeo.